Fala, Barroso, o que está pegando essa história do leilão de propriedades rurais, Barroso? Pois é, Pitoli, é uma publicação feita pela CNN na semana passada que diz que os leilões de fazendas confiscadas por credores estão disparando em todo o Brasil, segundo dados compilados da Reuters, com o crédito rural problemático representando quase 1/5 do total de empréstimos em aberto. A queda nos preços dos grãos, a alta taxa de juros e o aumento dos custos de produção, além dos impactos das mudanças climáticas imprevisíveis, levaram a um número muito maior de falências e confiscos de fazendas em todo o Brasil, segundo produtores e analistas disseram à Reuters. Para agravar a situação, os agricultores brasileiros se preparam para um possível fenômeno climático, o Super El Niño, que pode prejudicar a produção agrícola e reduzir ainda mais a sua renda. Além disso, a alta de preços dos fertilizantes durante a guerra no Irã fez com que muitos agricultores brasileiros reduzissem seus planos de trabalho. O estado do Rio Grande do Sul, um dos mais afetados pelo aumento da inadimplência agrícola, sofreu inundações catastróficas em 2024, influenciadas pelas mudanças climáticas e pelo El Niño daquele ano, segundo um estudo publicado em janeiro na revista NPJ Natureza, que é uma afiliada da revista Nature. As dívidas problemáticas emitidas sobre as regras do crédito rural no Brasil mais do que quadruplicaram em 2 anos, chegando a 171 bilhões de reais. Isso no início desse ano, de acordo com dados do Banco Central, que monitoram os problemas com empréstimos inadimplentes, calotes, renegociações e financiamentos. A inadimplência cresceu para 19,6% do total de empréstimos agrícolas em aberto. Antigamente era apenas 5,5% em anos anteriores, mostrando isso de acordo com dados do Banco Central, tá? Segundo o Guilherme Campos, que é o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, o endividamento no setor agrícola está em um momento extremamente delicado. Isso é o que ele disse à Reuters. E ele falou, vamos fazer o quê? Só falou que está delicado. É aquela coisa que a gente já sabe, né? A matéria está sendo feita para isso, né? Para mostrar que está delicado. Aí vai entrevistar a fonte, ela diz. Solução? Os credores têm se tornado mais agressivos na apreensão de terras, Pitoli, principalmente nessa questão agrícola, né? Com garantias de empréstimos inadimplentes, e isso tem elevado o número de propriedades rurais em leilão, segundo dados do site agregador Leilão Imóvel, compartilhados aí com a Reuters. O volume desses leilões saltou de 14.200 propriedades rurais leiloadas em 2025, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Então, é um aumento significativo, 30% em relação a 2024. Os dados desse ano, claro, estão sendo ainda contabilizados, mas o dado que chama atenção é 2025, 30%. As propriedades apreendidas e leiloadas em procedimentos extrajudiciais mais rápidos quase dobraram, chegando a 2.398 no ano passado. Então, é uma crise no campo e isso tem sido mostrado por conta e chamado a atenção também por conta dessas fazendas, dessas terras confiscadas. Só tem uma correção a fazer da matéria, Barroso. Como é que eles chamaram o fenômeno, o que vai acontecer agora? Super El Niño. Tem um erro aí. É Super El Niño. É Super El Niño. Quem está arrebentando com o campo é Lula. Quando os produtores, os europeus, franceses, tal, quando eles se mobilizam, se revoltam, tal, é porque há um movimento lá tentando fragilizar a relação do produtor com o Estado, subsídios. Eu entendo que é um protecionismo que pode interferir nas relações comerciais, tal, ok. Só que vamos pensar de uma maneira nacionalista. Vamos pensar no nosso aqui. Nós estamos entregando o nosso agro para o inimigo. Não existe protecionismo no Brasil, pelo contrário, você que se lasque, se é produtor rural, o problema é seu. Porque também tem algumas narrativas, algumas mentiras que são contadas para a gente, que a gente está aqui na zona urbana, que a gente está na cidade, a gente não tem ideia. Por exemplo, quando falam assim para você, mas eles têm o plano safra, dinheiro, crédito com juros de banco. Você não pode achar que é dinheiro que é nosso, que estão entregando para o agro para facilitar a vida do produtor.
E detalhe, eu não estou falando dos grandes produtores, não, porque dentre os grandes, né, nomes do agro, nós temos aí uma turma que é amiga do Lula, o Wesley, Joesley, se é que você me entende, que são os caras que estão torcendo para o jacaré no filme do Tarzan. Eu preciso olhar para o pequeno produtor, que é esse que está entregando a sua terra para o credor, leiloar para a China. A China está comprando tudo, meu amigo. Tudo. Tudo. O que aconteceu, Edson? Aí. Entrou um ponto de interrogação vermelho na tela. É o Super L9. Você quis me deixar em dúvida se sou eu mesmo? Hã? É mesmo? Ô Edson, eu olhei para mim e não me vi, eu achei... fui abduzido. A nave lá do jogo passou por aqui. Edson, por favor, cuida de mim aí, pô. Brincadeira. Algum problema técnico aqui. Nós estamos falando do pequeno produtor que hoje não tem condição de sobreviver no Brasil. Sabe o que estão fazendo, por exemplo? E perdoe insistir, mas eu defendo muito os produtores de leite, a pecuária leiteira no Brasil. Eu já falei, você sabe, 1 milhão de famílias, 1 milhão de famílias produzem leite no Brasil. Sabe como é que funciona a questão da produção? Primeiro tem toda uma cadeia, né? Primeiro que é uma vaquinha que dá leite, né? Não é uma máquina, faz leite aí, não. É uma vaquinha, tem que ordenhar, você tem que... Tem como chama lá? Para guardar o leite, enfim, tem todo um processo, faltam palavras agora, me perdoem, mas tem todo um processo para você levar o leite até o laticínio, ok? Ok. Isso custa? É claro que custa. Custa mão de obra, custa tempo, tem todo o custo de produção, claro que custa, ok. Você sabia que quem põe o leite, o preço no leite, lá na ponta, quando vai ser entregue para o laticínio, quem coloca o preço é o laticínio? Não é o produtor. Veja, eu posso ser contratado para um serviço, apresentar um evento, gravar um comercial, e a pessoa falar para mim, quanto você cobra, Pitoli? E eu falo assim, cobro X. Ah, ok, sim ou não, né? Eu aceito ou não aceito, não é assim? É. Agora imagine alguém falar assim, Pitoli, eu quero contratar o seu serviço, eu quero pagar tanto. Não, mas ele vale 2 vezes isso. Não, eu quero pagar só isso e acabou. É isso que está acontecendo hoje com o homem do campo. Estão colocando preço no trabalho, no produto entregue pelo homem do campo. E, por exemplo, para produzir 1 hectare de arroz, custa hoje R$15 mil. Essa é a última informação que eu tenho. R$15 mil. Sabe quanto estão pagando? 10 mil. Só que veja, eu estou falando de tem gente que produz 40 mil hectares. Sei aí, faz a conta, 5 mil de prejuízo por hectare plantado. E esses caras estão sendo levados por um buraco, a ponto de, a última informação que eu tenho também, a última atualização, porque a situação mais grave hoje está no Rio Grande do Sul, por conta de 4 anos de secas consecutivas. Aí depois tivemos a catástrofe do ano de 2024. 43 produtores rurais já tiraram as suas próprias vidas. 43. Eu preciso compartilhar isso com você. Tem mais de 10 bilhões de reais esquecidos no Banco Central e a mídia tradicional não mostra que tem mais 6 brechas escondidas no sistema onde pode ter dinheiro seu. Tem gente que sacou mais de 23 mil reais que nem imaginava ter e por pouco não perdeu o prazo. Se você não quer fazer doação para esse governo esquerdista, precisa vir urgente, antes que tirem o seu direito. Tem brecha vencendo agora. Eu deixei o link aqui na descrição e um QR Code na tela para quem está vendo através da TV. Acesse agora e recupere o que é seu. Mas por que chega a esse ponto, Pitoli? Porque ele se endivida, aí ele não consegue honrar. É gente trabalhadora, é gente simples, é gente que produz, é gente que está de sol a sol no campo. Aí ele não consegue pagar e dá uma ferrada no CPF dele, negativado e tal. Mas o ano que vem, ele cria uma esperança sobre uma nova safra. Só que ele precisa de financiamento porque na passada ele não conseguiu. Aí ele põe o nome da esposa, o CPF da esposa.
Aí ele enfrenta mais um ano de seca e não consegue produzir. E para o ano que vem? Aí ele põe o nome do filho, CPF do filho, que acabou de fazer